Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a oração de um verdadeiro cristão. Essa é a frase que um verdadeiro servo deve dizer. Senhor, não é o que eu quero fazer, é o que a sua obra está necessitada. Ah, eu não gosto de mexer com isso, eu não gosto de mexer com aquilo, mas é o que a obra está pedindo. É o que Deus está pedindo para você e não o que você quer. E muitas vezes nós dizemos a Deus, seja feita a minha vontade, Deus, e não a sua vontade. Seja feito o que eu quero. Todas as vezes que você ouve um não de Deus e que você está ali naquele momento de angústia seu e que Deus diz não para você e você vira as costas para Ele, você diz, seja feita a minha vontade e não a sua. Agora eu pergunto a vocês, Deus respondeu a oração de Jesus? Sim ou não? Vocês já pararam para pensar, se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus, o que seríamos de eu e você agora? Vocês já pararam para pensar que naquele momento de pavor, naquele momento de angústia, aonde a mente de Jesus estava a 1000 por hora, sabendo o que estava por vir, se ele poca fora, se ele vaza fora, o que seríamos de mim e você? O que seríamos de nós? O que seríamos da igreja hoje? Deus respondeu não para o filho dele. E quem somos nós para ouvir um não do Senhor e ficar bravo com ele? Quem somos nós? Nós estamos falando de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, aquele que não tinha nenhum pecado e veio a esse mundo pecaminoso, porque somente ele poderia morrer na cruz, porque nele não se achou dolo algum. Quem é você, irmão? Quem é você para ouvir um não de Deus e achar que isso não é resposta? Ah, Deus, mas o bicho está pegando. Ai, Deus, mas o negócio está pegando. Pois é, olha o azeite que está saindo da sua azeitona. Deus está espremendo você porque Ele está purificando alguém. Deus está preparando você para cuidar de outras vidas. Deus está preparando você para que no terceiro dia você ressuscite. É isso que Deus quer de você. Imagine se Deus tivesse dito, não, meu filho, eu vou passar de você esse cálice. E se Jesus fica 3 horas orando a Deus, pedindo a mesma coisa, ele tinha intimidade com o Pai. A oração dele, provavelmente, a oração do lado carnal de Jesus, provavelmente estava sendo ouvida por Deus, mas Deus as estava ignorando, porque aquela não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o Filho de Deus fosse até o final, e o final a morte de cruz. Qual é o verdadeiro evangelho? Nós falamos muito sobre isso no último fim de semana. O verdadeiro evangelho é a morte de cruz. O verdadeiro evangelho é o que o apóstolo João, em 1 João 3,16 diz, que vós amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E o amor de Jesus foi amor de cruz. O amor de Jesus foi amor de doar vida por alguém. Nem o seu carro você doa para alguém, nem o seu tempo você doa para alguém. Os créditos do seu telefone você não doa para ligar para ninguém. O seu computador você não doa para passar uma mensagem para ninguém, para dizer um oi para alguém. Jesus vai te abençoar. Eu ouvi essa pregação, estou compartilhando com você. Esse texto falou muito a minha vida e eu estou ligando para você para falar isso. Nem isso você é capaz. Nós somos capazes de compartilhar. Está saindo azeite aí? Está sentindo a prensa passando sobre você? Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essas palavras marcam o ponto crucial do Getsêmani. Volta rapidinho para mim finalizar. Eu quero ler mais 2 textos com a igreja. O primeiro texto está em 2 Reis, capítulo 19. É um texto bastante conhecido da igreja também. 2 Reis, capítulo 19. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Pai. Que Deus nesta noite possa ajudar você a não que o cálice passe da sua vida, não que o cálice seja passado de você, mas que Ele te ajude a beber esse cálice, que Ele te ajude a passar por esse momento de aflição que você passa,
que a sua família passa, ou se você conhece alguém que passa. Eu não quero ler todo o versículo, todo o texto, é do capítulo 20, não é o versículo, não é o capítulo 19, está do ladinho, perdão. Eu quero mostrar para vocês o que é uma pessoa que tem intimidade com Deus. O que é uma pessoa que tem capacidade de dizer assim, não, Deus, espera lá, o negócio não é assim não, Deus. Olha o que aconteceu com esse camarada aqui. Naqueles dias, o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse... Nós gostamos sempre de ouvir de Deus aquilo que nos agrada, né? Nós gostamos sempre de ouvir pregações que falam, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ter um dia bom, você vai ser milionário, tudo na sua vida vai dar certo. Olha que coisa gostosa de você ouvir quando você está numa UTI ou numa CTI de um hospital, ou quando você está lá enfermo, o médico chega para você e diz, nós não sabemos o que você tem, Comodoro não tem recurso para você, e você está com enfermidade muito grave, que talvez em São Paulo você acharia recurso para essa sua enfermidade. E olha que coisa gostosa quando alguém entra no seu quarto do hospital e diz para você assim, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É gostoso ouvir isso, né? Maravilhoso, né? Isso dá um ânimo na gente que só Deus, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Se nós ficássemos só aqui, e parássemos só aqui, já valeria a pena. Se você depois na sua casa meditar nos 2 versículos seguintes, você vai ver que o profeta Isaías saía do pátio do palácio onde estava o rei Ezequias, e o Senhor mandou falar para ele, volta lá e fala para o rei que eu vou curar ele, e além de tudo vou acrescentar alguns anos na vida dele. Agora, o que levou esse cara a chamar a atenção de Deus? O que levou esse cara a transformar uma maldição em bênção? Volta só um pouquinho aí, no capítulo 18. Só um pouquinho aí, Naquele 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi, filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Um camarada assim tem crédito com Deus. Uma pessoa desse naipe, uma pessoa desse nível, tinha o que falar com Deus, tinha moral com Deus, tinha saldo com Deus, tinha condições de transformar uma maldição em bênção. E lógico que eu não estou falando aqui que tudo que você fizer, eu sou bonzinho, Senhor, porque o texto principal de hoje foi sobre Jesus Cristo, não foi sobre Ezequias. Eu mostrei para você um homem que é muito mais poderoso do que o rei Ezequias. E ele ouviu não de Deus. Isso não significa que você vai ouvir sim de Deus, mas você pode ter crédito com ele. A sua oração pode ser ouvida com Deus. Agora, você quer uma oração mais rápida ainda? Você quer uma oração mais ninja ainda? Eu te dou uma oração mais ninja ainda. Em 2 Samuel, no capítulo 12, último texto que eu irei ler com a igreja. 2 Samuel, no capítulo 12. Enquanto os irmãos acham, eu quero dizer para vocês o que aconteceu. Aqui Deus manda o profeta Natã chegar diante do rei, o Todo-Poderoso, e dizer para o rei Davi que ele havia cometido algo muito sério e que Deus iria castigá-lo por causa disso. Então o profeta Natã, ele ficou meio apreensivo de chegar ao rei e dizer claramente para o rei Davi o que era que ele foi fazer. Então ele contou toda uma historinha, desde lá do versículo 1 até o versículo 13, quando a palavra disse o seguinte: então disse Davi a Natã, só o versículo 12 para os irmãos entender.
porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse a Davi: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou os seus pecados e não morrerás. 2 Samuel capítulo 12. Quer uma oração mais rápida que essa? O homem é ou não é o homem segundo o coração de Deus? No mesmo versículo você vê Deus dando resposta à oração de Davi, porque Davi tinha essa simplicidade diante do Senhor. Davi tinha o que nós chamamos de humildade. Algumas pessoas acham que humildade é só andar de chinelo, é andar de roupa suja, é comer comida simples. Não, isso aí não é humildade. Isso aí pode ser chamado de simplicidade mesmo. Porque a humildade é quando você erra e você tem capacidade, aí sim, vir aqui na frente e falar: igreja, eu pequei contra Deus e contra a igreja, e eu preciso do perdão de vocês. Aí sim, nesse caso é honrado, é louvável. Agora, pedir para a igreja orar, somente a igreja orar por você, é algo que devemos parar para prestar atenção e observar isso. Quando Jesus voltar, isso ele prometeu que vai acontecer. O que faria com ele? Que forma que ele encontrará a nossa igreja? Que jeito que ele vai encontrar você? Dormindo? Na sua casa? Desanimado? Tendo pavor de tudo, toda vez que vai orar é cometido de pavor e angústia, que a sua oração, que você não tem capacidade de se concentrar com Deus, é assim que Jesus vai te encontrar? É assim que você quer ir para o céu? E a mensagem para nós que estamos aqui nessa noite: acorda, acorda, chegou a hora, o Filho de Deus está voltando, acorda tu que dormes, desperta, começa a se mexer. Jesus está voltando, Ele vai levar para o céu o povo escolhido, Ele não vai levar você do jeito que você acha que é, não é assim. Ele não vai me levar porque eu sou bonito, ou porque eu falo bem, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Ele vai levar somente aqueles que andam segundo o propósito do Senhor, somente aqueles que entendem a verdadeira mensagem da cruz. Não há evangelho sem cruz, amado. Não há evangelho sem morte. Não há azeite bom sem que seja espremida a azeitona. Não há. O seu sofrimento vai produzir em você fidelidade. O seu sofrimento vai produzir em você ânimo. O seu sofrimento vai produzir em você em caráter. Aprenda com o seu sofrimento, aprenda com essa angústia que você passa. Talvez não seja você, talvez seja a pessoa que você conhece. Então começa a pôr o seu joelho no chão, começa a orar neste momento para pessoas que você conhece que estão angustiadas, para pessoas que você conhece que andam nesse processo de depressão. Podíamos também lembrar aqui do que aconteceu com Daniel no capítulo 10, que ele orou e durante 21 dias havia um anjo brigando com Satanás, com todas as potestades malignas aí em cima, e Daniel continuou pedindo a Deus. E quando o anjo chegou diante dele, ele disse o seguinte: eu até que vinha trazer a sua bênção, mas eu fui impedido. Durante 21 dias eu tive que brigar contra o príncipe da Pérsia, contra Satanás, contra potestades dos príncipes e dominadores desse mundo que ficam nos ares, que impediam de chegar à bênção. E a luta não foi lutinha tchuc de espada e pronto, resolveu, não. O negócio ficou feio lá, que ele teve que correr lá diante do arcanjo Miguel, se não me falha a memória. Ele teve que buscar o querubim do Senhor, aquele anjo que é o braço direito de Deus, para pelejar contra aqueles demônios que estavam impedindo a bênção chegar naquele local aonde Daniel estava. Então, de repente, a sua bênção não chegou ainda, de repente o seu problema ainda não foi sanado, aguarde, porque a sua bênção está vindo. Isso é o que eu tinha para compartilhar com os irmãos. E eu quero chamar o pastor para fazer as considerações finais, orar por nós. E eu peço aos irmãos que estejam sempre lembrando da minha vida, colocando a minha vida no propósito do Senhor. Eu tenho dedicado a minha vida a evangelizar pessoas.